Olá pessoal, sou o professor Del Assunção e hoje nós vamos iniciar uma aula de informática. O tema é o aplicativo Excel. Nós vamos trabalhar aí os operadores aritméticos, os operadores de comparação, conhecer os operadores e a ordem que nós vamos executar os cálculos dentro do aplicativo para que você não caia nas armadilhas de prova, ok? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o aplicativo Excel que nós vamos trabalhando é a versão 2016, uma das versões mais recentes, tá? E esse aplicativo, ele é o chamado de planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, tá? É o programa que você vai utilizar para executar cálculos, tá ok? É dentro dele que nós vamos conseguir fazer as tabelas simples, algumas tabelas simples, e também tabelas complexas, com cálculos complexos, perfeito? Então esse programa, ele é próprio para a execução de cálculos, folha de pagamento, né, controle de estoque e assim por diante. Ele tem um concorrente, que é o aplicativo conhecido como Calc, de um outro pacote chamado de LibreOffice, perfeito? Então, seu maior concorrente é o Calc, beleza? Então, nós vamos estar trabalhando o aplicativo Excel do pacote Microsoft Office. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre os operadores, conhecer os operadores aritméticos, operadores condicionais, que são usados nos cálculos que costumam aí aparecer nas questões de prova, ok? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, as formas dentro do aplicativo Excel, elas usam esses operadores. Então é importante que você conheça cada um desses operadores, saiba usá-los na hora da questão, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, olhando aqui na tela, tá? Nós temos os operadores, ó. Adição, que vai fazer uma soma, um operador muito simples, né? Subtração, você vai fazer uma operação de subtrair algo, né? Observe o exemplo que eu coloquei aqui na tela, que ele está mostrando na sua lateral esquerda cada operador e na lateral direita eu coloquei um exemplo, tá? Então nós temos a adição, por exemplo, estou somando aqui 3 mais 3 igual a 6, tá? Subtração, né? Coloquei um exemplo aqui, 3 menos 3 igual a 0, né? Multiplicação, detalhe, multiplicação, pessoal, é o símbolo do asterisco, não esqueça disso, ok? Então, 3 vezes 3, nós temos aí 9, então notem um asterisco aí no meio, tá ok? Divisão, né? A barrazinha, diagonal para a sua direita, ele representa o símbolo da divisão, então eu tenho 3 dividido por 3 igual a 1, tá ok? Agora, uma observação, o símbolo que representa a potência é o acento circunflexo, ok? Então, o acento circunflexo ele é usado para representar a potência, tá ok? O exemplo que eu coloquei aqui na nossa telinha é 3, acento circunflexo, 3. Então, você vai ler assim, 3 elevado ao expoente 3. Então, nós temos 3 elevado ao expoente 3, é igual a 27, tá ok? Então, olha aqui no quadro, observa aqui no quadro. Se eu tenho, tá, 3 elevado a 3, então vou falar 3 elevado a 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes, matematicamente, né, 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, isso vai ser igual a 27, ok? Então, pessoal, acento circunflexo representa o símbolo da potência. Todas as vezes que você observar esse símbolo numa questão de prova, tá? Você já sabe que tem que elevar a potência. Um outro exemplo aqui na lousa seria 2 elevado ao cubo. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que isso vai ser igual a 8, né? Então, eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, igual a 8. Tranquilo, pessoal? Então, símbolo acento circunflexo representa a potência, ok? Vamos voltar para a tela, então. Na nossa telinha, nós temos novamente um outro operador, que é a porcentagem. Pessoal, a porcentagem, ela representa uma fração, tá? Uma fração. Então, eu tenho aí
mais um operador que é a porcentagem. Eu coloquei como exemplo aí 3%. Então, como é que o programa Excel vai enxergar? Vamos voltar aqui para a lousa. Então, o programa Excel, né, ele vai enxergar esse 3% exatamente assim. Então, eu tenho 3%. Tá? Então, dentro do programa, ele enxerga como sendo 3 dividido por 100. Perfeito? 3 dividido por 100, a gente sabe que é 0,03. Tá ok? Então, a porcentagem ela é vista pelo programa Excel como uma fração. Então, eu tenho 3 dividido por 100, que é 0,03. Ok? Então, vamos voltar novamente para a nossa telinha aqui. Então, pessoal, os operadores chamados de aritmético ou também chamados de matemáticos, eles caem bastante em prova e você tem que conhecê-los, tá certo? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e a porcentagem, beleza? Só, pessoal, que esses operadores não são os únicos cobrados em questões de prova, tá certo? Em relação ao aplicativo Excel. Nós temos também outros operadores que aparecem em prova. Quem são eles? São os operadores que a gente chama de lógicos ou relacionais, ou também pode ser chamado de operadores condicionais. Esses operadores são usados para comparação, para que você compare um valor com outro, tá? Para que você saiba se um valor é diferente do outro, se um valor é igual ao outro. Então, nós chamamos de operadores lógicos ou operadores condicionais, tá certo? Então, vamos conhecer cada um deles. Primeiro, o primeiro, que está à esquerda da sua telinha, é o maior que. Pessoal, um detalhe muito importante. Aqui, saber a pronúncia do nome do operador é muito importante para a questão de prova, tá ok? Então, é maior que, tá certo? Maior que. Coloquei à sua direita um exemplo. Então, eu coloquei aí o valor 5 maior que 4. Perceba, pessoal, que quando a gente vai avaliar o 5, né, maior que 4, a gente sabe que realmente 5 é maior que 4. Então, a resposta seria verdadeiro. Então, ele vai te dar esse retorno. Resposta verdadeira. 5 é maior que 4? Sim. Então, resposta verdadeira. O programa Excel, ele exibe a palavra, tá? É a palavra verdadeiro, ok? Em seguida, mais um exemplo, eu coloquei como 5 maior que 6. Perceba que o 5, ele não é maior que 6. Portanto, resposta falsa, tá ok? Então, são chamados operadores condicionais ou lógico. Segundo, nós temos o menor que. O exemplo do lado, né? 5 é menor que 6? Sim, né, pessoal? O 5 ele é menor que 6. Portanto, resposta verdadeira. Próximo exemplo, o 5 ele é menor que o 4? Agora, observe que não, né, pessoal? O 5 não é menor que 4. Então, a resposta falsa. Beleza? Agora, eu quero que você preste bastante atenção nesse terceiro operador, que é maior, tá? Pessoal, no Excel, ele tem que ser escrito exatamente nessa ordem aí. Maior ou igual, tá ok? Observe que eu coloquei aí, né? Não existe. No Excel, você não vai colocar o maior e esse tracinho embaixo. Não funciona no Excel. Então, para funcionar no Excel, tem que ser maior ou igual. O maior primeiro e depois a igualdade, certo? Muito bem. Pessoal, vamos ver aqui como que a banca ela pode colocar uma armadilha nesse operador. Então, o operador maior ou igual a, quando vier uma questão de prova, né, você deve observar que sempre a pronúncia é maior ou igual. Muitas das vezes a banca coloca o E aí no meio, que é para tentar induzir você ao erro. Então, eu coloquei o exemplo aí, ó. 5 é maior ou igual a 4? Percebe aí que a resposta deu verdadeiro, né? Aí, logo em seguida, eu coloquei outro exemplo. 5 é maior ou igual a 6? Perceba que deu falso. Agora, por quê, pessoal? Quando tiver esse operador maior ou igual, olha aqui na lousa. Você tem que lembrar, lá do raciocínio lógico, de uma tabela
conhecida como tabela verdade do conectivo ou, tá? Desse conectivo que a gente representa por este símbolozinho aqui, tá certo? Essa tabela, ela basicamente é montada com 4 linhas. Vou montá-la aqui para você. Primeira linha, tá? Segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então, perceba o seguinte, ó. Essa tabela do conectivo OU, tá? Que eu montei aqui para você, você vai lembrar todas as vezes que tiver numa questão de prova o operador maior ou igual, tem que lembrar dessa tabelinha, ok? Primeiro, ó, nessa tabela ela diz o seguinte, que essa última linha aqui, ó, é a única linha da tabela que vai te dar uma resposta falsa, perfeito? As demais linhas dessa tabela, todas vão te dar a resposta verdadeira. Então, V com V, ela vai te dar resultado verdadeiro. V com F, te dá resultado verdadeiro. F com V, te dá resultado verdadeiro, ok? Portanto, quando você tem o operador maior ou igual, lembre-se dessa tabelinha. Você deve aplicar a mesma regra dessa tabela verdade. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui o exemplo, né? 3 é maior ou igual a 2, percebe? Como é que eu vou saber lá na prova qual vai ser a resposta? Olha, o 3 ele é maior do que o valor 2? Sim, o 3 é maior que o valor 2, então verdadeiro. Mas o 3 é igual ao valor 2? Não, é falso, ele não é igual, perfeito? Ele é falso. Então notem que eu tenho uma condição verdadeira e tenho uma condição falsa. Qual que vai ser o meu resultado? O meu resultado vai ser verdadeiro. Verdadeiro, perfeito? Por quê? Porque apareceu uma condição verdadeira. E aqui, pessoal, nós aplicamos a tabela verdade do conectivo OU. Por isso, maior ou igual. Então, maior ou igual, sempre que aparecer uma condição verdadeira, na primeira ou na segunda, o resultado vai ser verdadeiro. Tranquilo, pessoal? Agora, uma armadilha que as bancas costumam colocar, eu tenho percebido muito isso em prova, é que eles colocam o enunciado trocado, tá? Então, olha como é que cai na prova, olha aqui na tela, na lousa, né? Na lousa. Eles colocam assim, ó, qual das alternativas abaixo contém o operador, né? Igual ou maior. Igual ou maior. Pessoal, eles invertem a posição, ó. Igual ou maior. Igual ou maior que, né? Igual ou maior que. Eles fazem isso justamente para você cair na pegadinha de ir para uma alternativa que tenha essa opção, ó. Igual ou maior, tá? Então, pessoal, não é assim, ó. Então, se tiver igual ou maior, isso aqui está errado. Então, a pegadinha é essa, ó, igual ou maior. Ele coloca o texto da questão, o enunciado da questão, igual ou maior. Mas você não vai procurar nenhuma alternativa que tenha assim. Qual é a alternativa que você vai procurar? Essa aqui, ó. Maior ou igual. Mesmo o texto do enunciado da questão estando desse jeito, você tem que procurar a alternativa que esteja exatamente assim, maior primeiro e o igual após, ok? Então, cuidado com essa armadilha, vamos voltar para a nossa telinha. Pessoal, essa regra do maior ou igual se aplica também ao menor ou igual, tá ok? A mesma coisa, tá certo? Então, olhando na nossa telinha, eu coloquei um exemplo do menor ou igual. Veja, 5 é menor ou igual a 6? Perceba, 5 é um valor menor, verdadeiro. Mas 5 não é igual a 6. Então, nós temos uma condição verdadeira e uma falsa. Qual é o nosso resultado? Verdadeiro. Porque apareceu um verdadeiro, certo? E lembrando que aplica a mesma regrinha do maior ou igual no menor ou igual, tá certo? Outro exemplo. 5 é menor ou igual a 4? Vamos avaliar. O 5, pessoal, ele não é menor que 4.
nem tampouco igual a 4. Portanto, não tem nenhuma condição aí dessas duas que seja verdadeira. Portanto, resultado falso. Tranquilo? Então, o cuidado que eu peço para você é ter com esses dois operadores, maior ou igual, menor ou igual, eles caem bastante em prova, tá? A igualdade, pessoal, você vai comparar dois valores. No exemplo aí eu coloquei 5 igual a 5. Sim, 5 é igual a 5, tá? Então, verdadeiro. Segundo exemplo, 5 é igual ao 4? Não, 5 não é igual a 4, então, resultado falso, tá? Agora quero chamar a sua atenção para o nosso último operador. O último operador é o diferente. Pessoal, olha na lousa aqui. Na matemática, nós estamos acostumados a usar o diferente exatamente desse jeito, tá certo? Mas você não vai usá-lo no Excel. O Excel não reconhece o símbolo da diferença exatamente assim, como na matemática. É o sinal de menor e o sinal de maior juntos. Então, o menor junto com o maior, nós chamamos de diferente. Então, esses dois operadores juntos num problema, eles formarão o símbolo da diferença, o operador da diferença. Tá ok? Então, olha o exemplo da nossa telinha. Vamos voltar para a tela, né? À sua direita aí nós temos 5 é diferente de 4? Sim, o 5 é diferente de 4. Né? Segundo exemplo, o 5 é diferente de 5? Não, né, pessoal? O 5 não é diferente de 5. Portanto, resultado falso. Beleza? Então, esses são os operadores condicionais, ou chamado operadores lógicos, tá? Bem como os operadores aritméticos que nós vimos na tela anterior, tá ok? Agora, pessoal, além de você conhecer os operadores, saber que existem os operadores aritméticos, né? Os operadores condicionais, é importante que você saiba exatamente a ordem de executar cada operação, tá certo? Então, existe uma ordem para que você execute os cálculos dentro do aplicativo Excel, tá, ok? Então, agora nós vamos conhecer a ordem de executar esses cálculos, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, na ordem de executar os cálculos, eu desenhei para você uma pequena piramidezinha, olha na tela aí. Nessa pirâmide, tá? Você tem que obedecer sempre esta ordem aqui, da maior prioridade para a menor prioridade, tá? Maior prioridade, pessoal, é aquele operador que você vai executar por primeiro, tá ok? Dentro do cálculo. Menor prioridade é aquele que você vai executar por último, certo? Então, observe a pirâmide que eu coloquei para você. Você vai executar esses cálculos sempre nesta ordem, de cima para baixo. Então, o primeiro operador é o parênteses. Tudo que estiver dentro do parêntese tem maior prioridade, tem prioridade na execução. Você vai executá-lo por primeiro, ok? Segundo operador, a porcentagem. Então, você vai executar a porcentagem como segundo. Então, se num problema eu tenho parênteses e tenho porcentagem, quem é que eu executo primeiro? Parênteses, depois a porcentagem, tá ok? Terceiro, potência. Terceiro, eu vou executar a potência, tá? No quarto, eu tenho a multiplicação, lembra a multiplicação asterisco, e a divisão. Notem que a multiplicação e a divisão, elas estão na mesma base aí na pirâmide, certo? Então, nós vamos fazer uma ressalva agora. Pessoal, olha aqui na lousa. Todas as vezes que você encontrar um cálculo, tá? Que contém a multiplicação e a divisão, você deve ter um cuidadozinho. Só uma ressalva, pessoal. Toda a fórmula no Excel, ela deve iniciar primeiramente com o sinal de igualdade, tá? Antes de qualquer coisa, você deve colocar o sinal de igualdade. Então, o Excel, ele entende que se trata de uma fórmula, o conteúdo que você colocou dentro de uma célula, quando você inicia com o sinal de igualdade, tá? Então, eu já vou começar aqui com o sinal de igualdade. Vou colocar um valor. Por exemplo, eu tenho aqui 8, né, dividido por 2, multiplicado por 3 por 3, né? Nesse caso aqui, ó, quem é que eu vou executar primeiro, pessoal? Quando eu tenho multiplicação
a multiplicação e a divisão, eu vou executar sempre aquela que estiver mais à minha esquerda, tá ok? Então, vou começar por essa que está mais à minha esquerda. Olha, então vou pegar aqui 8 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 4. Vou repetir a multiplicação, tá? 4 vezes 3 dá resultado 12. Então, meu resultado é esse. Perfeito? Então, sempre que você tiver num problema a multiplicação e a divisão uma do lado da outra, você começa pelaquela que tiver mais à sua esquerda. Tá ok? Agora, pessoal, imaginamos que, vou colocar um outro exemplo aqui, ó. Você tenha, aqui na lousa, né? Eu tenho 18, né? Dividido por 3 elevado ao quadrado multiplicado por 5. Olha só agora, pessoal. Olha para cá, esse outro exemplo. Notem aqui que eu tenho a multiplicação e a divisão. Só que elas não estão uma do lado da outra. Eu posso resolver as duas? Não. Pessoal, primeiro eu tenho que olhar quem é esse outro operador que está separando essas duas operações. O nosso operador que está separando a divisão da multiplicação é a potência. E a potência, ela tem maior prioridade. Portanto, você deve, primeiramente, executar a potência, certo? Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 9. Eu vou repetir a divisão, ó, divisão, vou repetir, tá? E vou repetir também a multiplicação. Tranquilo? Notem que quando eu repito aqui a divisão e a multiplicação, elas ficam uma do lado da outra. Então, quem é que eu vou executar primeiro? Aquela que está mais à minha esquerda. 18 por 9 é 2. 2 vezes o 5, vou repetir aqui a multiplicação. 2 vezes 5 dá resultado 10. Ok, pessoal? Então, quando você observar num cálculo, numa questão de prova, que a fórmula ela contém a multiplicação e divisão, tenha sempre esse cuidado. Se uma estiver do lado da outra, comece pelaquela que está mais à sua esquerda. Tá ok? Pessoal, a adição, e voltando para a nossa tela aqui, vamos falar da adição e da subtração. A adição e a subtração, dentro do Excel, elas não têm prioridade, preferência entre elas. Mas por questões de analogia do próprio Excel, né? Você começa daquela que tiver mais à tua esquerda, a partir do sinal de igualdade. Então, olha aqui na lousa, mais um exemplo. Se eu tenho aqui, ó, né, 3 mais 5 menos 2, então, o que eu vou fazer? Começo pelaquela que está mais à minha esquerda. Então, 3 mais 5, 8. 8 menos o 2, isso aqui vai ser igual a 6, ok? Não tem uma prioridade entre elas, tá certo? Mas é importante que você faça como o aplicativo Excel faz, que é a partir da esquerda para a nossa direita. Então, ele vai executar aquela que está mais à esquerda, depois essa segunda. Porém, eu quero deixar uma ressalva. Se você executar a subtração e depois a adição, o resultado não vai mudar, tá ok? Então, cuidado aí. Voltando para a nossa tela. Pessoal, na nossa pirâmidezinha, os últimos operadores que nós temos são os operadores condicionais. E nota que todos eles estão na mesma base da pirâmide. Isso significa que não tem prioridade entre eles. Mas numa questão de prova, eles terão sempre a menor preferência, a menor prioridade. Ou seja, eles serão resolvidos sempre por último no problema. Tá ok? Então, vou colocar aqui um exemplo, né? Olha na lousa aqui. Se eu tenho 2 vezes o 3, isso maior ou igual a 7, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, o operador aritmético, multiplicação. 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, isso aqui é 6. 6, agora eu vou comparar. Ó, 6 é maior do que o 7? Perceba que não, falso.
O 6 é igual a 7? Também não é. Falso. Se tudo é falso aqui, pessoal, conclusão vai ser falsa. Falso. Ok? Então, os operadores condicionais, eles têm menor prioridade. Tranquilo, pessoal? Voltando para a nossa tela agora. Na nossa telinha, vou mostrar para vocês agora como é que isso cai em questões de prova. Tá ok? Então, vamos lá. Então, nossa hashtag aí, né? Vamos à luta. Então, a hashtag do professor Delcio Assunção. Vamos à luta. Coloquei um exemplozinho aí para você analisar. Olha aí na tela, pessoal. Eu tenho, a questão diz, no MS Excel 2016, ao digitar na barra de fórmula a fórmula, tá? Então, notem aí a fórmulazinha. E apertar a tecla Enter, o resultado será de... Ele quer saber o resultado, pessoal, né? Então, qual vai ser o resultado dessa operação aí, certo? Vamos colocá-la aqui na lousa. Vamos ver como é que o aplicativo Excel vai gerar o resultado dessa operação. Então, coloquei a questãozinha aí e vou trazê-la para você aqui na lousa. Vamos lá. Vou repetir ela aqui. 12 dividido por 3 mais 100 vezes 2 menos 20. Pessoal, olha aí. Esse tipo de questão, ele nada mais é do que uma maneira de testar o teu conhecimento se você sabe, conhece os operadores e também a ordem de executá-los. Além de você conhecer os operadores, você tem que saber a ordem de executá-los, tá ok? Então vamos lá. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma divisão, tenho uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Quem é que eu resolvo primeiro? Ó, aquela que está mais à minha esquerda. Então eu vou começar por aqui, ó, tá? 12 dividido por 3, isso é 4. Mais, né? Vou repetir a adição, por enquanto, tá? Mais. Essa aqui eu também posso resolver, ó, certo? Por quê? Porque ela está separada da outra, tá? Ela está separada por um operador de menor prioridade, que a adição tem menor prioridade que a multiplicação e a divisão. Então, eu posso resolver. Mas não vou resolver ainda. Vou repetir aqui, só repetir. 100 vezes 2 menos o 20. Tá? Qual é a minha segunda opção agora para resolver? É a multiplicação. Ela tem maior prioridade. Notem que quem está mais à minha esquerda é a adição. Mas eu não vou poder resolver a adição. Vou para a multiplicação ainda. Então, essa daqui tem maior prioridade que a adição. Então, 100 vezes 2, 200. Mais, vou repetir aqui a adição e a subtração. Agora, pessoal, eu tenho a adição e subtração. Vou somar 4 mais 200, dá 204. Menos o 20 aqui. Vou repetir a subtração. 204, né? Menos o 20, aí ficou fácil, né? Então, esse resultado dá exatamente 184. Tá ok? Então, pessoal, olha aí qual é a nossa alternativa. Então, nossa alternativa dá aí a nossa letra B de bola, ok? Então, pessoal, aqui é só para você testar, tá? Para você testar, a ordem dos operadores, ok? Beleza? Pessoal, vamos resolver mais uma questão aí, tá? Olhando na tela agora, ele colocou, a questão diz o seguinte: em uma célula qualquer do Excel do Microsoft Office 2013, foi digitado a seguinte forma. Olha a forma que ele colocou, que representa o seguinte resultado, né? Ele colocou, olhando aqui na lousa, 3, né? Chapeuzinho 2, né? Ou acento circunflexo. Isso é a potência, né, pessoal? Então, eu tenho aqui uma potência. Ele está dizendo que você deve multiplicar o valor 3 duas vezes, certo? Então, 3 vezes 3, isso vai ser igual a 9. Perceba aí, nessa questão, a banca só queria que você conhecesse esse operador. O acento circunflexo é a potência, pessoal. Então, eu tenho 3 vezes 3 igual a 9. Ok?
Muito bem, voltando para a tela, mais uma vez, temos mais uma questãozinha para a gente resolver. Qual é a questão? Vou apagar aqui. Vamos lá, só mais uma questãozinha aí, para a gente testar nosso conhecimento nos operadores, tá? Então vamos lá. A próxima questão, ela diz o seguinte, olhando aqui na lousa, 8 menos o 2 elevado ao quadrado dividido por 4, multiplicado por 5, mais 4. Pessoal, aqui também é só para testar a ordem de preferência, né? Então, quem é que eu vou começar? Por onde eu começo o meu cálculo? Quem tem maior prioridade? Ó, potência. Então, eu vou pegar 8 menos. Aqui eu vou ler 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Vou repetir o restante. Vou repetir a divisão, vou repetir a multiplicação e a adição. Agora, quem é que tem maior prioridade? A divisão, ó, tá? Que está mais à minha esquerda. Então, vou repetir o 8 aqui. 4 dividido por 4 é igual a 1. Vou repetir a multiplicação e o 4. Beleza. Só resolvi a divisão. Agora eu vou para a multiplicação. Quem é que tem maior prioridade? Multiplicação. Então, vai ficar, vou repetir o 8. 1 vezes 5 é o próprio 5. Mais 4. Então, agora aqui, eu tenho a subtração e a adição. Quem é que eu resolvo primeiro? Aquela que está mais à minha esquerda. Então, 8 menos o 5 dá 3, né? Mais o 4, tá? Aí eu vou ter resultado 7 aqui. Ok, pessoal? Então, nossa resposta aí seria que letra? Letra C de casa. Beleza? Então, mais uma questão aí para você avaliar aí a ordem dos operadores, a ordem que o Excel executa as operações matemáticas. Tranquilo? Então, voltando para a nossa tela aí, pessoal, temos mais uma questão? Não, não temos mais uma questão. Então, olha só, qual é a ideia, pessoal? É que você, tá, observe sempre a ordem desses operadores, conheça os operadores, tanto os operadores aritméticos quanto os operadores condicionais, e saiba a ordem de executá-los. Tá ok? Então, pessoal, obrigado aí pela paciência, né? Fiquem todos com Deus. Nós vamos continuar colocando vídeos aí para vocês. Vai ter uma sequência de vídeos sobre essas fórmulas do Excel. Nós vamos estudar funções ainda de Excel, conhecer mais ferramentas envolvendo aí o aplicativo Excel que são cobrados em questões de prova. Ok? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, professor Delcio Assunção aí com vocês, ok?